Vocês Ah, fizeram uma sim. pesquisa Não é que a gente sobre... fez uma pesquisa sobre atitude em relação à ciência. Sim, sim. Era uma escala que mensurava isso nos cursos. Enfim, a gente botou para várias pessoas do ensino superior fazerem. E aí um dos resultados foi que alunos do ensino público, de universidades públicas, saíam do curso com atitude em relação à ciência mais desfavorável do que a que eles entravam no curso. Mas isso não acontecia com alunos de universidade particular. Pô, que estranho. Mas o que vocês consideravam como desfavorável? Tipo, algo contra a ciência mesmo? É uma posição contra a ciência? Desfavorável. Aí tinha uma escala, né, que a pessoa respondia com vários itens. Eu não lembro quantos itens eram mais, mas vários itens. E aí o conjunto dessas respostas define se a pessoa, pela pontuação, se ela é mais desfavorável ou mais favorável à ciência. Aham. E aí, outro resultado é que os cursos de humanas saem das universidades mais desfavoráveis à ciência do que os de exatas, o que é um resultado esperado até, eu achei. Previsível. É. Você sabe de uma pesquisa que fizeram com doutorandos que se auto-identificavam, dos Estados Unidos, que se auto-identificavam como adaptacionistas em psicologia. Então, fizeram uma pesquisa comparando as opiniões políticas de doutorandos dos Estados Unidos que se auto-identificavam como no paradigma adaptacionista, ou seja, psicólogos evolucionistas, e que não se auto-identificavam como tal. E saiu que eles não eram nem um pouco mais de direita do que os doutorandos em psicologia não adaptacionistas. E porque tem essa parada de dizerem que psicologia evolucionista é uma conspiração de direita. Sim, é uma conspiração da direita, né? Só que também fizeram perguntas sobre as opiniões deles sobre ciência e progresso e métodos quantitativos e qualitativos, essas coisas. E os adaptacionistas saíram com uma atitude mais positiva sobre a ciência. Caraca, sério? Então, toda essa parada de acusações no debate político sobre psicologia evolucionista pode ser testado, né? Empiricamente. Sim. Não ficar nesse disse-me-disse. Justamente. Cara, eu fico impressionado assim, com a quantidade de pessoas que acham mesmo que psicologia evolucionista é uma conspiração da direita. Eu mesmo já fui chamado de conspiracionista de direita várias vezes no Facebook. Antes de desativar. Foi por isso mesmo que desativou. Um dos motivos, porra. Cara, é surreal, assim, porque as pessoas querem dizer que você é de direita, mas ele fala assim, pô, eu não sou. Aí ela, não, é sim. Caraca, como assim, velho? É sim. Uma coisa interessante que eu não falei. Nessa pesquisa, os adaptacionistas saíram mais pra direita, não marcavam nem mais de esquerda do que os não adaptacionistas, mas eles marcavam mais na contagem de apoiar liberdades individuais. Aqui. Na personalidade de Curioso. do que os não adaptacionistas. Isso é legal. Vai contra o senso comum. Né? Tem que salvar esse link aí pra jogar na cara de quem acusa. Mas nesse clima atual, autoritário na esquerda, parece que também tem autoritarismo na direita também alto, mas apoiar liberdades individuais parece que é coisa de direita. Não sei, é uma coisa de gente esquisita que tá muito no centro. Cara, mas é porque eu acho que sei lá, eu não sei porque eu acho muito confuso esse assunto, mas
essa parada de indivíduo é uma parada de direita, assim, não é? A esquerda não começou com esse lance de indivíduo. Tanto que tem várias linhas da psicologia social que militam pela esquerda e eles falam assim, não, esse negócio de indivíduo não existe, é tudo uma ilusão da sociedade, não sei o quê. Tudo é o coletivo. Eles enxergam tudo como coletivo, entendeu? Tem um viés que dizem na psicologia social para uma coisa mais ambientalista, né? E quando você vai para a psicologia da personalidade, é uma parada que se coloca mais coloca as coisas mais em termos de disposições e traços de personalidade estáveis, coisa mais individualista. Tem essa parada na psicologia social de um erro fundamental de atribuição, que é você... Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Olá a todos, cheguei. E aí, agora foi. Também cheguei agora, gente. Boa noite pra vocês. Boa noite. E aí, boa noite. Quem é que tá falando? Ah, Gisele. Tá aqui a Nick, Gisele, Matheus, Thiago, Felipe e eu. Não tem ninguém novo aí, né? Tinha alguns de fora, né, que vieram pra divulgação, mas saíram, vamos ver se voltam e mais gente chega. Eu divulguei o link lá no evento lá. No evento no Facebook. Vou introduzir aqui o Hangout. O tema do Hangout é uma introdução geral sobre a aplicação do pensamento darwinista, de seleção natural, adaptacionista ao comportamento. A gente está pensando em passar pela história e também está abrindo para perguntas e falar de controvérsias, que tem várias. A gente podia começar com etologia, né? Oi, tá. Quem quer começar? Então, falaram que o Matheus é especialista no assunto. Em quê? Em etologia? Não sou. Tá muito baixo, Matheus. Pô, peraí então. Eu acho que tá na origem das espécies, né? Acho que é no final. Darwin fala que ele vê novos horizontes para psicologia, né? É verdade. Aquele trechozinho que todo mundo coloca nas aulas, nos slides. A psicologia vai ser colocada numa nova fundação, que é do gradualismo e da seleção natural, em resumo. Só que demorou pra caramba pra fazerem isso. Quase meio século, né, talvez. Se você contar com... Meio século, se você contar com o quê? Com a etologia ou com sociobiologia? Se contar com psicologia... meio século... É meio século se contar com a etologia, eu acho. Até os primeiros escritos do Darwin sobre isso e até a evolução e comportamento ser levado a sério enquanto projeto científico demorou bastante. E o Darwin, ele escreveu a expressão de emoções nos homens e nos animais, né? É muito maneiro esse livro. Ele fez o primeiro... Eu não sei, talvez tenha sido o primeiro, não sei. Estudo transcultural de expressões de emoções. Perguntando... Foi o primeiro, eu acho que foi o primeiro sim, tenho 98% de certeza. Alguém tá me ouvindo aí? Oi, eu voltei, o celular tinha descarregado. Tô ouvindo. A gente está falando de Darwin e a expressão das emoções nos homens e nos animais. Teria sido o primeiro passo na psicologia evolucionista. Um dos primeiros passos. A gente podia falar da etologia, né? Então, o Matheus começa, eu começo, todos começam.
Dá um pontapé inicial aí, tu, Felipe. Cara, então, a etologia, assim, como a gente estava falando, foi a primeira tentativa científica, assim, de começar a entender o comportamento pelo ponto de vista da evolução. E, assim, a gente tanto pode ver diferenças em relação ao que hoje a gente entende como evolução e comportamento, quanto semelhanças. Tem muita coisa que as abordagens mais atuais usam e que foi criação da etologia. Tipo, tem uma parada que a gente não falou nas outras conversas e que eu acho que é uma das coisas mais importantes, que é aquela ideia de quatro porquês do Timbergen, Sim, sim. que é um dos criadores da etologia, né? Ele... Vocês estão ouvindo? Eu tô. Sim. Tá, porque sei lá, o som às vezes dá uma tremida. Então, aí essa ideia de 4 perguntas pode ser dividida, na verdade, em 2 tipos de questões gerais, em relação a causas do comportamento. Causas distais e proximais. A gente pode dizer que, assim, a maioria das áreas estudam as causas proximais do comportamento, que são os mecanismos que estruturam o comportamento. E os estímulos do ambiente que disparam esses comportamentos também podem entrar aí. Então, por exemplo, o neurocientista que, sei lá, ele está estudando como que a ocitocina tem a ver com comportamentos pró-sociais, sei lá, a relação entre mãe e filho. Ele está estudando causas proximais do comportamento. Ele está estudando o mecanismo. Tá dando um eco muito grande aqui. Tá dando eco, eu não Tem tô alguém aí ouvindo. Então, aí outro conjunto de questões causais diriam respeito, na verdade, à função do comportamento. Então, ao invés de estudar o mecanismo, o mecanismo hormonal ou neural do comportamento, aí você começa a se perguntar sobre a função que aquele comportamento tem. Então, assim, qual é a função, sei lá, da ocitocina, digamos assim, da relação, qual é a funcionalidade da ocitocina no comportamento pró-social? E aí a gente começa a discutir a parte evolutiva, porque é a função que aquele comportamento teria tido no ambiente de adaptação evolutiva da espécie. Sim. E assim, isso é o basicão que a gente herdou da etologia, mas por incrível que pareça, é um negócio bem difícil da galera por aí entender. Porque assim, em geral, e aí a gente encontra isso até em livro, eu já cansei de ver isso em livro de psicologia social, que é assim, o cara, sei lá, o autor ele escreve alguma coisa do tipo, o que causa a cooperação dos humanos? Aí ele coloca uma explicação lá que vem dizendo que é por causa da ação da ocitocina. Aí depois ele Sim. fala, não, mas tem pesquisadores que dizem também que é porque ao longo da evolução o comportamento pró-social ajudou os grupos humanos a sobreviver, não sei o quê. E aí eles colocam como se uma excluísse a outra. Mas não é. Elas não estão se excluindo. E quando falam de... E uma coisa interessante também é que o Timbergen, no artigo de 63, que ele postulou esses três porquês, ele disse que o comportamento é uma coisa comum, como qualquer outra, tipo, como qualquer órgão, por exemplo. O comportamento é um negócio que evolui como... Isso Mas é muito não fácil. tá dando pra te entender, não. Deu um bug aí. Deu um bug. Tá dando pra me ouvir, pelo menos? Agora sim. Agora tá. Agora dá. Tem outra pessoa que não tem foto falando comigo, pelo que eu tô entendendo. É a Gisele. Não, agora mutaram ali. Quem é essa pessoa? Era o Arnaldo, cara. Quem é Arnaldo? Quem é Arnaldo? Estão ouvindo agora? Tá. Ah, Estão ouvindo agora? Tamo
ouvindo? Aham. Então, onde eu tava falando? O comportamento é qualquer coisa que evolui como um traço morfológico. Isso é muito fácil de entender quando tu entende o que ele quis defender com isso, com os 4 porquês. Porque é o que tu falou aí, que as pessoas separam isso em revistas ou textos, quando elas não são separadas, né, na real. É só como posso dizer? Um meio das pessoas entenderem que, assim como um órgão evolui para uma função, um comportamento também evolui para uma função. E eles não são... um comportamento em si não está desvinculado do órgão que evoluiu. Para tu andar, tu tem que ter uma perna feita para andar. Mas o comportamento também evoluiu junto com a perna. Então ele é evolutivo como a perna é. Uhum. Essa é a grande sacada do Tim Bergman também. Sim. Como que um comportamento é selecionado? Quem é que perguntou? Da mesma forma que uma perna é selecionada, tá ligado? Se tu não anda direito, então tu não pula direito, por exemplo. Tu é um macaco arborícola e tu precisa ficar pulando árvores por aí. Se tu calcula errado e tu tá com dor na perna, se tu calcula errado, mais a dor que tu tá sentindo, tu vai cair, tu vai morrer, tu não vai se reproduzir. Então, aquele comportamento vai ser deletério. Junto com ele vai também uma morfologia deletéria, porque é uma morfologia que estava doente, e vai também a tua cognição burra, que não calculou direito. E essas 3 coisas evoluem juntas. Não é difícil pensar que, na verdade, o comportamento antes... de voar de uma ave é selecionado. Não é? Que eu não entendi. Não é difícil pensar que o comportamento de voo de uma ave é selecionado, né? Como que é selecionado o comportamento de voo? Não é difícil pensar que é selecionado o comportamento sim. de voar. É. Entendeu? E a gente, antes de tudo, tem que pensar que os comportamentos em geral, eles não são explicados só por causas ambientais. Todos eles compartilham alguma herdabilidade. Então, assim, se a gente estiver falando de qualquer comportamento, a gente vai estar falando de comportamentos que estão ligados a certos genes. Ou pelo menos, assim, esse tipo de conclusão é tirada mais estatisticamente, mas aí o correto mesmo é falar que a variação do comportamento entre os indivíduos está associada a algum grau de variação entre os genes desses indivíduos. Então, assim, a gente... muito embora nem sempre a gente saiba exatamente os genes envolvidos em determinado comportamento, a gente tem como saber se a variação daquele comportamento entre indivíduos está sendo explicada em algum grau por genes. E aí a gente... ou seja, comportamentos têm a ver com genes, genes sofrem a ação da seleção natural e sexual, então... Logo, os comportamentos também estão sujeitos à evolução, assim como qualquer traço morfológico. E além disso, o comportamento ele existe também por causa do cérebro, né? O cérebro é um órgão, como qualquer órgão, ele foi moldado pelas forças da evolução. Então, a conclusão fica fácil pensando assim. E uma outra coisa interessante, vocês estão ouvindo direito? Sim. Sim. É que existem comportamentos de indivíduos específicos, no caso de que existem indivíduos mais propensos a um tipo de comportamento por serem portadores de um gene específico. Por exemplo, um gene que codifica uma enzima que vai te ajudar a ser mais explosivo. Isso suporta isso, tu vai para uma situação mais explosiva também, tu vai ser explosivo mais facilmente do que quem não porta aquele gene. Então, quando a gente está falando de comportamento mais ao nível genético, é mais sobre indivíduos mesmo do que populações inteiras ou sei lá, sexos inteiros, tipo, só homens ou só mulheres. Porque as pessoas dizem por aí que a psicologia evolutiva ela fala sobre genes e comportamento, mas eles não falam sobre qual gene eles estão querendo fazer menção. Não precisa falar sobre gene quando tu está falando sobre um sexo inteiro ou uma espécie inteira.
quando é assim, a gente está falando, eles estão falando de mecanismo psicológico evoluído. É uma coisa que tende a acontecer porque tem um mecanismo psicológico que age no momento certo, numa hora certa e numa situação certa. Não tem um gene para isso, tem 1 milhão de genes para isso. Já quando as pessoas falam, os psicólogos falam que tem um comportamento específico que é anormal na população, aí pode ser que eles estejam falando de um gene específico que cause esse comportamento para ser expresso numa maior frequência em indivíduos selecionados nesse tipo de população. Só um comentário aqui. Quando falam de causas proximais, parece que a gente está falando de coisas na cabeça só, ou no ambiente, os inputs ambientais, mas está falando também do desenvolvimento, né? Exatamente, desenvolvimento também. Ontogenia. Isso. Aí. Se não me engano, a cultura também, ela está dentro do desenvolvimento, né? Ontogenia, sim. Também, sim. No livro do Sapolsky, ele fala dessa perspectiva sem colocar nesses baldes de neurociência ou genética comportamental, ou psicologia do desenvolvimento, ou psicologia evolucionista. Ele tem uma perspectiva que vai o nome do livro dele é Behave. E cada capítulo... Tá lendo? Sim, cada capítulo... Não tem tempo. Muita coisa. Mas a estrutura do livro é cada capítulo assim, segundos antes do comportamento. Aí é como o cérebro tá e os inputs, alguns minutos antes do comportamento, endocrinologia de curto prazo e anos. Muito foda essa perspectiva dele, né? Sim. É milhares de anos. Ele pegou de segundos a milhares de milhões de anos. Isso ficou muito maneiro. Então essa é a ideia de causas proximais e causas distais ou últimas ou finais. E quais são, Felipe, tu que já é mais especializado nesse assunto, quais são as causas últimas, distais, universais humanas que a gente pode dizer? Quais são as causas? Não sei se eu entendi a pergunta. Tu tem inputs relevantes para o comportamento acontecer. E eles fazem com que, se a gente está falando de psicologia evolutiva, a gente está falando de natureza humana e a gente está falando de comportamentos que são vistos em toda a população humana. Sim. Quais são os comportamentos... Deixa eu elaborar melhor agora a pergunta. Quais são os comportamentos que são alocados pelas suas causas últimas do Tim Berger? Cara, tem umas listas, né? Eu acho que o Pinker é até um dos autores que fez umas listas dessas, assim, de comportamentos universais humanos. O Buzz, eu acho que fez também. Eu não vou lembrar de todos porque, sei lá, tem pra lá de uns 40. Mas, assim, tem muita coisa. Tem as tendências associadas à escolha de parceiros que parecem que são universais, tipo variação de critérios de atratividade entre homens e mulheres, que é o que eu estudo, né, na pós-graduação especificamente. Isso daí parece que é universal, ou pelo menos varia segundo padrões universais, assim. Emoções? Isso, emoções. As emoções básicas, né? São aquelas que aparentemente são universais, e aí cada uma delas tem uma expressão facial também aparentemente universal. Oi? E elas também variam, as emoções. Variar? Como assim? Pelo menos a percepção das emoções varia. Tipo, esse dia saiu um artigo, não sei ler ele na íntegra, é um artigo de uma tribo bem isolada que não percebia a cara de raiva como a gente ocidental percebe. E a cara de raiva... Tinha uma outra expressão facial? Não lembro se é uma outra expressão, mas é uma outra percepção daquilo. Não era raiva como a gente percebe. É engraçado, porque as expressões faciais, elas são universais, né, de raiva, medo, tipo, cultural, assim, depende da cultura. Eu acho que tem pontos específicos também. Esse campo de discussão de emoção básica, expressão facial, eu lembro mais ou menos assim porque a minha monografia foi sobre isso, na época da graduação. E aí eu lembro que tinham vários autores que discordavam.
pelo menos quanto ao número de emoções básicas. Então, eu acho que até hoje discute-se. Por exemplo, na época que eu estava pesquisando sobre isso, ainda não existia consenso sobre se desprezo era uma emoção básica. Porque uma das coisas é que nem todo pesquisador encontrava uma expressão facial específica para desprezo. O Ekman é um dos que argumentam que existe. Mas, assim, é tudo bem discutível. Mas aparentemente, assim, é pelo menos medo, alegria, surpresa. Eu acho que susto tem, Se eu não me engano, tem bastante concordância. são 5 ou 6, não são? Eu acho que eram 5 ou São 6. 6. Acho que com o desprezo são 6. O livro Isso. tem o nome do cara que escreveu Human Universals, é Donald Brown. E no Tábula Rasa, o Steven Pinker até coloca um apêndice com esses universais humanos. Eu posso mostrar aqui o número deles. Tem essa coisa. Nossa, olha, tem muita coisa, hein? Eu não levei muito a sério esse sumário que o Pinker fez do Brown, não, porque incluindo ali tinha coisa muito, 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 muito especial que é intuitivo, que é, sei lá, formação de grupo, sei lá, ritual, dança, beleza, mas essas coisas podem muito bem serem parte de um domínio geral do que de um domínio específico, que é o que postula a psicologia evolutiva. Ele fala de que essa lista até omite quase universais e também universais condicionais. Por exemplo, se cultura tem isso aqui, ela tem isso aqui. Aliás, tem nessa listona que o Pinker citou no final do livro, tem complexo de Édipo também. Então, na época que o Brown escreveu... Tem isso? Tem. Dá uma olhada na lista. Se eu não me engano, no livro do Pinker. O interessante é que eu desconheço No pesquisas universais sobre complexo de Édipo. Como que o cara chegou a essa conclusão? Tem sim. Curioso. Tem sim. Tá Viu no só? Bizarro. Oedipus Complex. Mas é porque, pra tu ver só, que eu não li o livro inteiro, eu nem achei esse livro do Brown pra baixar. Não tem mais, só comprando. Queria muito ler na íntegra como é que ele chegou a essa conclusão, porque parece muito que ele só pensou, deduziu e colocou aí algumas coisas, como esse complexo de Édipo. Por que eu digo isso? Porque na época também era muito comum essa intersecção entre ciência evolutiva do comportamento e psicanálise. E os caras Tanto que a teoria do estavam apego, muito... a teoria moderna do apego nasceu completamente do pensamento evolutivo e psicanálise. O cara que criou essas teorias atuais era psicanalista, acho que é John Bowlby, um negócio assim. É, isso mesmo. Tá aqui a abstração no pensamento e no discurso, ações que estão sob autocontrole, que são distinguidas de ações fora do controle, estética, afeição, isso tudo no ar. Só no ar. Tem coisas bem específicas e bem que a gente nunca pensaria, óbvias. Mas, tipo, sim, é isso. Essas psicologia evolucionista é pra fazer o óbvio parecer estranho mesmo. Sim. Acabar com cegueira de instinto. Cara, mas assim, eu não sei qual a real utilidade dessas listas de universais, assim, porque eu não acho que um comportamento, para ter uma explicação evolutiva, ou para ser um comportamento ser explicado como alguma coisa associada à evolução, ele não precisa ser universal, entendeu? Porque existem padrões de variação, assim, e aí pode ser universal você responder de maneira diferente a determinados estímulos que variam de cultura, de contexto para contexto, entendeu? Então, assim, sei lá, eu não sei. Eu cheguei a ver até uma matéria recente de algum grupo isolado que eles são... Parece que tem indicadores genéticos que provavelmente fizeram com que eles ficassem mais resistentes
resistentes a ficarem debaixo da água, né? Ficarem mais tempo. Acho que era alguma coisa a ver com o baço. Se eu não me engano, o baço deles era maior. Sim, mais ou menos isso. Eu lembro disso também. E eles conseguem ficar um bocado de tempo debaixo E da é água. interessante que eles analisaram uma cognição. Dá pra ouvir não, Matheus. Me Eles parece. analisaram a morfologia dessa população e o genoma da morfologia do pescoço. Tá bugado o teu microfone, O Matheus. Matheus parece que tá debaixo d'água. Ele tem adaptações pra poder ajudar. Não sei o que fazer. Tem uma adaptação aí que tá falando debaixo d'água. Me parece que alguns comportamentos são mais fáceis de explicar evolutivamente, mas como explicar a função evolutiva da homossexualidade? Alguém Cara, fez foi meio difícil de ouvir quem falou aí. uma pergunta? Melhorou agora? Sim. Esse microfone deve estar ruim, então. Alguém saberia dizer a função evolutiva da homossexualidade? Ninguém Nossa, sabe. Não tem consenso, mas assim, tem algumas evidências interessantes, né? De algumas que apontam mais para umas hipóteses do que outras. Fala aí, Nicole. Não, pode falar. Não, fala aí, tu começou a falar, te interrompi. Não, pode falar. Na verdade, eu vi só por cima, eu nem sei explicar direito. Cara, então, assim, tem hipóteses diferentes para homossexualidade masculina e feminina. Então, aparentemente, a homossexualidade nos dois sexos evoluiu como estratégias para responder a diferentes desafios evolutivos. Então, assim, quanto à homossexualidade feminina, tem uma teoria, por exemplo, que explica por que ela explica, mas assim, tem muito pouca evidência para corroborar a hipótese, mas assim, eu acho uma hipótese bem interessante, que por exemplo, se a gente pensar que existem indícios fortes de que as mulheres parece que têm a sexualidade mais fluida do que os homens. Então, assim, se tu pegar homens heterossexuais e mulheres heterossexuais, quer dizer, homens homossexuais e mulheres homossexuais. As mulheres homossexuais, elas tendem a ter níveis altos também de atração por pessoas do sexo oposto, e mulheres hétero também tendem a ter um pouco de atração pelo mesmo sexo. Já com os homens, não. Os homens tendem a ter atração mais exclusiva. Então, assim, os homens heterossexuais, eles tendem a ter muito mais atração por mulheres do que por homens. E homens homossexuais tendem a ter muito mais atração por outros homens do que por mulheres. Os homens são mais pro extremo da coisa, assim. E aí tem uma hipótese que, segundo os caras que defendem ela, a homossexualidade... Quer dizer, não a homossexualidade, né? Essa variação, essa fluidez, essa maior fluidez feminina quanto à orientação, ela estaria ligada a uma estratégia para responder ao infanticídio. Porque em ambientes, assim, sem ser o ambiente de culturas industrializadas, é muito comum que, se uma mulher já tem filho e o marido dela morreu ou foi embora, o próximo cara que vai ficar com ela, ele mata os filhos, porque, enfim, e aí culturalmente tem um monte de explicação para isso, mas o cálculo evolutivo embutido aí é que o cara matando a prole que não é dele, ele tá maximizando a estratégia evolutiva dele e diminuindo e meio que minimizando a do cara anterior que gerou os filhos. Então, é tipo isso, assim. E aí, se as mulheres têm atração tanto por homens quanto por mulheres também, elas também têm chance de colar com outras mulheres que vão oferecer um risco menor de infanticídio. Essa é a hipótese que, inclusive, eu li um artigo sobre isso hoje, assim, coincidentemente. Só que não tem quase evidência disso, assim. É uma hipótese bem inicial. Se eu não me engano, o artigo que propõe dela é do ano passado. E aí eles apontam mais evidências indiretas para dar força à hipótese, mas ela é bem fraquinha.
A que eu acho mais interessante é que a homossexualidade feminina, e aí falando só da feminina, ela não teve razão evolutiva nenhuma. E aí ela é tipo dente ciso, entendeu? Ela tá distribuída ao longo da população, mas ela não é nem deletéria, nem benéfica. Eu não sei, esse negócio da homossexualidade das mulheres serem mais abertas me parece meio intuitivo, talvez. Eu não sei se é intuitivo porque eu nunca tinha pensado nisso até ler sobre o assunto, na verdade. Mas, assim, tem uma boa gama de evidências mostrando que é isso. Tanto em culturas não industriais e industriais, no Ocidente, em países do Oriente. Parece que esse mesmo padrão acontece. Tem também, uma vez que eu vi, eu acho que era num documentário, não lembro exatamente, e em casos de gêmeos, né, às vezes tem um que é homossexual e outro que não é, né? E nesses casos parece que é por conta de condições intrauterinas, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar. Que é por Já. conta de quê? É um ambiente intrauterino, seria isso? Ambiente uterino. Um recebe mais testosterona que o outro, por exemplo. Sim. Algo mais Sim. relacionado. Tem também. Oi? Tem parada de ordem de nascimento também. Mas o da ordem de nascimento é para homossexualidade masculina. Parece que tem relação. Para feminina, eu acho que não. E o ambiente intrauterino é importante. Tem vários estudos mostrando assim, que tem umas peculiaridades em relação ao quanto a proporção de hormônios que influenciam no desenvolvimento do feto. Parece que tem correlação disso com o desenvolvimento de homossexualidade mais tarde. Aqui é legal introduzir essa diferença entre que fazem na psicologia evolucionista e que também é uma crítica bem ruim à psicologia evolucionista e ao adaptacionismo em geral, que é a ideia de que é achar adaptações em tudo, função para tudo. E, na verdade, você pode analisar um organismo com base nas coisas que são funcionais, as coisas que são um subproduto de uma função, né? E coisas que são simplesmente ruído. Como você falou do cienticismo. Alguém falou alguma coisa? O que foi? Pode continuar. Quem pode continuar? Entendi também. Vai, ô Luan, continua a falar. Tem essa crítica à psicologia evolucionista que a ideia é que diz que tudo é adaptação. Tudo é adaptação, tudo tem uma função. Eles chamam isso de panglossianismo ou contar historinha, just stories. E não é verdade. Eles fazem distinções entre uma adaptação, um subproduto de uma adaptação e ruído. Por exemplo, a cor dos ossos ou a cor do sangue não existe para ter uma função. Simplesmente causa o ferro que tem no sangue causa a gente ver vermelho. Não foi selecionado para a gente ver vermelho, o ferro. Mas aí, assim, eu acho que a crítica é mais sobre como você estuda a evolução e comportamento. Porque, assim, eu acho que tem algum mérito essa crítica, mas eu não acho que é por causa de um defeito, assim, não é um defeito proposital dos psicólogos evolucionistas, ficam assim, vamos colocar adaptação em tudo. Eu acho que é porque, cara, é muito difícil você, assim, já é difícil você estudar comportamentos que teriam sido adaptativos, que seriam adaptações. É mais difícil ainda você estudar um comportamento e extrair assim, de estudos, de experimentos e evidências de que, na verdade, ele é uma ex-adaptação ou coproduto. Cara, é muito difícil fazer isso com um comportamento. É muito mais fácil fazer isso na biologia evolutiva. Então, eu acho que é mais assim, talvez seja um limite metodológico que a psicologia evolucionista tenha.
mas que eu acho que tranquilamente tem outras áreas aí tentando ultrapassar. Tem também o fato de que isso é um efeito mola do modelo padrão das ciências sociais ter tido uma hegemonia por tanto tempo. Se tudo é uma construção social, vai surgir um grupo que vai dizer que tudo é uma adaptação, de certa forma. E daqui a pouco a mola volta e as coisas se equilibram. Ou pelo menos é o que as pessoas estão sugerindo de alguns cientistas, que é o meio termo. Alguns módulos são domínio específico, domínio geral, é mais ou menos assim. Eu lembrei de uma coisa. Eu li há um tempo atrás um artigo sobre uma suposta origem evolutiva da homossexualidade masculina. E aí eu achei bem interessante. A hipótese dos caras é que a homossexualidade masculina ela teria sido selecionada a partir da agricultura para cá, da invenção da agricultura para cá, porque parece que tribos que dominam a agricultura ainda hoje, elas têm muito mais intensamente a prática de casamentos combinados. Então você pega uma família que domina a agricultura, outra família, e aí você casa os filhos para eles ampliarem o território. Mais ou menos isso que essas tribos fazem. E aí a ideia é que como essas culturas têm casamentos combinados, mesmo que o filho do cara lá seja homossexual, o cara tem a atração por outros homens, ele vai ser obrigado a casar com a filha da outra família e ter filhos. Então, assim, os genes associados à orientação, à homossexualidade masculina, eles seriam passados de qualquer forma, porque esses caras são obrigados a ter filhos por casamentos combinados. E aí o artigo que eu li era um estudo, eles faziam um estudo preditivo assim de regressão estatística. Aí eles pegavam várias tribos de caçadores-coletores que não tem essa prática de casamento combinado e várias tribos de caçadores de agricultores. E aí eles viam que realmente tinha esse padrão. Tribos de caçadores-coletores tinham muito menos homossexuais ou ou homens com atração por outros homens do que as tribos que dominavam a agricultura. Tinham muito mais essas tribos, muito mais homens com atração por outros homens. Eu achei bem interessante. E o que tu infere disso, na interpretação? Cara, eu não inferi nada, assim, eu achei que a hipótese deles para explicar esse resultado estava bem... eu achei bem interessante, assim, bem original, nunca tinha pensado nisso. Tá surgindo, assim, ao longo dos últimos anos, várias hipóteses que elas tentam explicar alguns comportamentos não como a adaptação do ambiente... Caraca, eu tô ouvindo o eco da minha voz, aí eu tô tipo aquela mulher do vídeo que fica assim, sanduíche... Quase assim, maluco. Mas, enfim, eu achei a hipótese deles bem legal. Tem vários estudos mostrando assim, que os comportamentos podem ser adaptações da agricultura para cá, de 10 mil anos para cá, assim, não necessariamente eram adaptações presentes desde sempre no gênero Homo, entendeu? Então a gente não está falando mais sobre universais, né? Exatamente, isso fere um pouco essa ideia de universais. Mas eu acho que para alguns assuntos faz todo sentido. Psicologia evolucionista tradicional, de John Toope, Leda Cosmides e companhia, tem essa ideia de tratar os fenótipos e adaptativos com base no ambiente da savana, né? Ou não exatamente da savana, mas antes da Revolução Agricultural, porque... É o Pleistoceno, né? É o Pleistoceno, que é um período bem grande, assim. Mas tem essas hipóteses que falam de agricultura e tem essas hipóteses que falam até da sociedade capitalista ou confuciana para os chineses. Essa eu não conheço, não. E até abre espaço para adaptações raciais, né? Então é bem polêmico. Isso daí é o assunto mais polêmico, né? Então,
psicologia evolucionista é bem mais politicamente correta do que a tradicional. Com certeza. Cara, pois é, exatamente. Cara, mas assim, não é o tema hoje, não vai dar muito pra gente aprofundar, eu acho, mas tem umas paradas que o pessoal fala sobre essas diferenças étnicas que eu acho meio sem noção, mas tem umas coisas que as evidências são persuasivas, digamos assim. Vocês já ouviram falar no caso dos judeus Ashkenazi? Já. Do QI mais alto? Cara, é meio persuasivo, assim, o caso de que realmente eles teriam uma vantagem étnica associada a QIs mais altos. Eu acho bem persuasivo. Mas foi uma seleção consciente que eles fizeram, né? Eles só casavam com gente inteligente, ou coisa do tipo, não era isso? Uma espécie de... Associative Mason. Não, até eles falam que eles têm várias doenças até altas, assim, entre a população. Então... doenças associadas aos mesmos genes que estão associados à alta inteligência. Exato. Tay-Sachs, o nome de uma doença que é bem recorrente nos judeus. Mas só vale para os Ashkenazi, né? Para os judeus Ashkenazi. Sim. Exato. Foi você que escreveu o texto sobre inteligência no Deviante? Fui eu. Ah, que massa. Que inesperado um leitor aqui. Mas cara, é bem... E assim, não é uma ou duas pesquisas que mostram isso, sabe? Tem várias. Não são achados ocasionais. É isso que eu fico meio impressionado. Eu acho... Existe esse viés de explicações ambientais, né? Que a gente dá bastante leeway, bastante trela para qualquer explicação ambiental sem ser muito rigoroso. Exato. Então, cobra muito de explicação evolutiva. E cobra bastante de explicação mais genética. Por mais cara, que eu acho uma explicação de genética para a inteligência dos judeus, as explicações ambientais são tão especulativas quanto ou piores ainda. Isso é uma coisa... tem umas explicações sobre esse lance aí da inteligência dos judeus que falam da tradição cultural deles de cultivar o debate, de cultivar uma cultura erudita e tal. Só que eu li algumas semanas atrás um estudo que eles fizeram um método lá para testar se a diferença de QI dos judeus Ashkenazi tinha mais a ver com as práticas culturais ou com herdabilidade. E aí eles verificaram que herdabilidade explicava mais fortemente do que as práticas culturais. Eu não lembro como eles fizeram a pesquisa, mas era sobre isso. Mas herdabilidade seria após a adolescência, né? Eu tinha visto um artigo que durante a infância importava mais a criação do que os genes, eu não lembro direito. Eu não entendi o início do que você falou. A herdabilidade seria mais importante na idade adulta, não é? A herdabilidade para explicar o QI, sim. Mas isso está ligado ao fato de que na idade adulta você consegue mais ou menos igualar o grau de escolaridade e aí qualquer outra diferença vai ser mais explicada pelas diferenças individuais e não pelas diferenças de grau de escolaridade. É mais isso do que... enfim, é um lance mais instrumental, assim. Então você diria que QI é inato? Eu não domino muito bem também. Não, é inato não. Eu diria que a variação dele tem mais a ver com as diferenças individuais do que com o ambiente. Mas não que o ambiente não tenha nenhum papel, entendeu? Eu acho que esse é o equívoco da maioria das pessoas. Achar que porque você está dizendo que a herdabilidade explica mais, você está dizendo que o ambiente não explica nada. Só que não é verdade. É questão de porcentagem. Assim, os estudos que mensuram isso trabalham com porcentagem. Eu não lembro agora, mas a explicação da herdabilidade para variação de inteligência é mais de 50%. Ou seja, ainda tem uns 40, 50% de explicação ambiental.
Essa parada de inato é bem complicada porque é difícil até definir o que é inato, porque todo traço depende dos dois, né? Exato. Só que... Dos dois o quê? Dos dois, de Ambiente e gene. e genética. Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. Tem traços que não precisam de aprendizado nenhum. É óbvio que tudo precisa de ambiente, mas isso é autoevidente. Precisa de aprendizado definido como tradicionalmente, tipo condicionamento e tal, mas quando a gente fala de ambiente, a gente está falando da célula, a gente está falando de coisas de epigenética, né? Mas isso é irrelevante. Quando o pessoal fala nurture, a parte ambiental do debate, não quer dizer disso. Não quer dizer ambiente qualquer coisa. Quer dizer sobre aprendido, adquirido. Moldado socialmente, né? Sim, mas com toda essa controvérsia de desenvolvimento, você ainda pode medir quanto que um traço, a comparação com, por exemplo, você tem duas árvores que têm alturas diferentes, só que elas são idênticas geneticamente. A diferença de altura delas, não a altura de uma só, a diferença de altura delas vai ser explicada pela diferença de ambiente das duas. Porque a genética é totalmente idêntica. Não pode ser explicada pela variação genética, porque não existe variação genética. Mas isso daí, por exemplo, se eu não me engano, eu tinha lido há um tempo atrás, tem uma florzinha que é muito... Eu esqueci o nome dessa florzinha, mas ela é comum em um monte de lugar, assim. E, tipo, eles fizeram um teste. Elas eram geneticamente iguais, só que o pH do solo influenciava na cor delas e no tamanho das pétalas. E eu acho que... Oi? Não entendi. Tá ruim de ouvir. Quem falou? Acho que é o eco, tá com eco. Tá dando muito eco, gente. Mas deu pra entender. Deu pra entender legal. Eu entendi o que a Gisele falou, né? Deu pra entender? Deu pra entender. Ela falou de uma flor, né, que cresce, que é idêntica geneticamente. Sim, eu vou tentar achar aqui o nome, calma aí. Mas não é exatamente isso que ele tá falando? Mas qual o ponto da argumentação da flor? Não, esquece, gente, esquece, eu viajei. É que em genética comportamental tá lidando com... Eu viajei, esquece, sim. Eu acho que você quis... Pode falar, Luan. Genética comportamental tá lidando com explicação genética da variação desses traços, né? Tá correlacionando com a variação entre indivíduos. A semelhança ou variação genética com a semelhança e variação do traço. Gente, tem a perguntinha do Arnaldo ali, vocês estão vendo? Estão fazendo perguntas aqui. Vamos responder a pergunta ou a depois? Responde a perguntinha do moço Arnaldo, por favor. Como se descobre que o... Vamos ler. Como se descobre quando o gene específico está envolvido em algo? Seja uma doença ou seja algum comportamento, são feitos testes ou algo do tipo? Quem vai responder? Sim, são feitos testes, sim. Os testes envolvem as pessoas com um cariótipo específico, com esse tipo de gene, e pessoas não. Um típico grupo experimental de controle mesmo. E em situações que esse gene pode atuar de maneira epigenética, mais ou menos. Falaram daí da falta de consciência das ciências. Os 4 porquês do Tim Berne se traduzem em biopsicossocialidade. É um modelo da etologia que quer juntar todas as ciências, no fim das contas. Só que a gente está caminhando para isso, a gente não consegue fazer isso. A psicologia evolutiva fica nos mecanismos psicológicos, que são coisas ultimais. A neurociência e a psicobiologia ficam em mecanismos proximais, que são coisas como hormônios e genes e epigenética. E as duas acabam não conversando. Então, essa pergunta está mais para psicobiologia do que para psicologia evolutiva. Mas tem como juntar? Tem, eu já vi artigos juntando as duas, conciliando, por exemplo, ciúme masculino com hormônios específicos em situações específicas com homens
que são mais ou menos agressivos. Não, assim, óbvio que tem como juntar, mas, tipo, assim, é porque para você fazer uma pesquisa, você tem que manjar de muita coisa. Para você chegar nesse nível de você fazer uma pesquisa desse nível, você dominar essas áreas de conhecimento, é muita coisa. Eu acho difícil. Tu vai ter lá tuas citações, lá tu vai fazer um monte de referência, mas nem sempre tu vai conversar com outras áreas. As áreas tendem a citar umas às outras, quer dizer, as pessoas tendem a citar umas às outras, mas dentro da própria área. É muito difícil chegar alguém e dizer, vou conciliar isso aqui, vou juntar a tua perspectiva e a dele. Eu já vi juntando até com o social, né? No direito. Eu tava pensando no sentido de uma universalização, sei lá. Como é que é? Não, Nicole, repete. Em que assunto que a gente tá? Nem sei mais. Eu queria fazer uma pergunta polêmica. Genética comportamental, é isso? Acho que sim. Da consciência. Sobre como se descobre... Não, a gente tá falando de consciência. Ok. Deixa eu ver o artigo que conciliou aqui que eu disse. Ô Felipe, como explicar a variação de inteligência entre diferentes povos? Isso é polêmico pra caralho. Variação de inteligência entre o quê? Entre diferentes povos, tipo negro e branco. Diferentes povos? Ah, pois é. Isso daí ninguém consegue, né, explicar. Ainda não tem uma hipótese, assim, muito consensual para explicar. Tem alguns caras até que duvidam que exista essa variação de inteligência mesmo. Porque, assim, os caras que estudam inteligência, eles sabem que a inteligência, em sua maior parte, é explicada pela variação de genes, não de ambiente. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que a educação, nutrição, esse tipo de coisa interfere no nível do QI. Só que interfere menos do que os genes. E aí, assim, quando a gente pega dois povos e verifica que eles têm diferentes níveis médios de QI, aí como que a gente explica isso? Será que é porque eles têm uma diferença tão grande, por exemplo, no nível de nutrição? Se a gente pegar um país muito pobre da África, que as crianças passam fome, e os Estados Unidos, será que, estou chutando aqui, será que esse país africano vai ter o QI menor? Porque as pessoas lá... enfim, será que essa diferença de QI vai ser explicada pela variação de genes ou do ambiente? A África, o país africano, como tem um ambiente com muita falta de recursos básicos, tipo nutrientes, isso vai impactar no QI. Mas será que impacta o suficiente a ponto de você ter uma diminuição do QI médio? Essa aqui é o debate, assim. Porque não dá para você negar alguns pressupostos do debate. O problema é como você vai juntar tudo isso numa explicação sólida e não polêmica, né? Porque, na verdade, qualquer coisa sobre inteligência é muito polêmico de se falar. A variação individual já é polêmica. Hã? A variação individual já é polêmica, imagina... Pois é, imagina se você falar de variação étnica. Porque, assim, a variação em relação ao que a gente estava conversando dos judeus Ashkenazi é uma variação étnica. Só que como você está falando que de judeus Ashkenazi, ninguém conhece muito, né? E além disso, tu está falando de uma galera que tem o QI acima da média, o QI médio. E se tu começar a falar de etnias que tem o QI menor? Por exemplo, tem estudos que mostram que os asiáticos têm o QI maior do que os caucasianos. E assim, é o mesmo debate. Isso é causado por uma diferença na herdabilidade ou é causada por uma diferença de ambiente? Porque o grau de escolaridade deles também é maior. Pelos dois não seria o certo se pensar? Hã? Pelos dois, uma interação entre os dois fatores, talvez? Não, pois é, uma interação, só que assim, tem outros estudos, não sobre diferença de povos, mas outros estudos de
diferença entre outros grupos, que mostra que, ainda que você considere a variação, a variação atribuída ao ambiente, a variação atribuída à herdabilidade, ela é tão forte que ela compensa a variação do ambiente. Então, assim, se você usar esse raciocínio para explicar a diferença de QI entre povos, fica polêmico o negócio. É uma área muito inteligente. Sobre essas coisas... O Não, Matheus tá está funcionando. falando, o Matheus está falando, mas não saiu o som. Alô, saiu agora? Foi. É uma área muito emergente dizer sobre as diferenças entre as raças, as etnias. Se já é polêmico dizer essa diferença entre homens e mulheres, já tem uma pressão dentro da comunidade científica sobre isso, imagina falar sobre diferenças raciais. Sim. Sobre essas coisas, a diferença entre as crenças que são mais politicamente seguras e as que são mais humildes cientificamente falando, a diferença é bem grande quando tem esse assunto, porque a crença mais politicamente segura é dizer que tudo é explicável essas diferenças pelo ambiente, mas Sim. a explicação mais humilde cientificamente falando é que é os dois. Não É os dois. A explicação... É sempre os dois. Então, de certa forma, falar isso não explica muita coisa. Isso é muito esquisito, essa diferença drástica nas opiniões que a gente deve ter politicamente e cientificamente. É quando você olha um cientista humilde com relação aos fatos e falando sobre o assunto, ele vai ter ou talvez também politicamente ingênuo, ele vai ter essa opinião de que é os dois. Ele não quer mudar essas... Mas é sempre os dois, né? Porque são os dois para qualquer tipo de comportamento. Exato. Então, tu falar que é os dois, tu tá dando uma resposta politicamente segura, mas que não tá explicando nada, na verdade, porque é óbvio que é os dois. O problema é qual o grau da influência de um ou de outro. A explicação de que é os dois vai dizer que tem diferenças genéticas entre raças que explicam a inteligência. Isso quer dizer que se você der igualar a oportunidade, vai ter diferenças entre as raças em QI. Não tá falando que vai ser para mais ou para menos, não tá falando que vai ser menor para os negros e maior para os brancos, ou o contrário até. Tá falando que vai ter uma diferença, não vai ser igual. Sim. É muito difícil falar dessas coisas. Nossa, muito difícil. Toda a treta aí que eu tive esses dias da faculdade com os beaburistas, etc. Nossa, esses assuntos são sempre espinhosos. A natureza não é conveniente para nossa política, seja para a direita ou para a esquerda. Até eu me sinto um pouco, sei lá, afetado quando falam sobre essas coisas. É muito polêmico. Vai contra as minhas crenças pessoais também. Não, é demais. E às vezes, assim, tu vai falar disso em público e aí tu tem que ser sagaz o suficiente para, no pouco tempo que você tem, você falar uma parada cientificamente correta e, ao mesmo tempo, não falar nada que dê margem a má interpretações, entendeu? Porque tu tá andando com... Você pisa em ovo, velho. É pisando em ovos o tempo todo. Tu tem que ser muito socialmente sagaz. O problema disso tudo aí se origina em Kant, né? Para aqueles que fazem filosofia. O Kant adora focar na inteligência como algo essencial à consideração moral. Se você for ver outras escolas filosóficas em relação à ética, a inteligência é importante. Valor moral baseado na razão. Para enfatizar que foi Kant que iniciou isso. Não, na verdade deve ter vindo de antes, mas Kant foi um grande expoente. Também uma sociedade iluminista valoriza a razão, a inteligência, essas coisas. É uma coisa da tradição. Não, e assim, uma consequência engraçada, se a gente for considerar que, assim, vamos dizer que
todo mundo está concordando com as esmagadoras evidências de que a herdabilidade explica mais a inteligência do que o ambiente. Isso significa que a gente não tem nenhum papel, assim, a gente não é responsável, a gente não tem mérito nenhum sobre a nossa inteligência. E então isso significa que alguém ser congratulado porque é inteligente é tipo ser congratulado porque tem os olhos azuis. Isso não é mérito pessoal nenhum. Tu tá sendo congratulado por um negócio que tu não controla. Tu nasceu com aquela parada, aí nego fica assim, não, porque você é muito esforçado. Só que, na verdade, é menos esforço do que um privilégiozinho biológico, né? Uma sorte biológica. De certo modo, você não é responsável por nada, né? Assim, nem mesmo a cultura, os pais. O esforço também. A diferença de conscienciosidade, por exemplo, talvez entre eu e o Felipe, pode ser explicado por genética também. Não, a personalidade é tipo a inteligência, né? Um dos traços mais... Eu, por exemplo, eu tenho altos níveis de conscienciosidade. Isso significa, por exemplo, que eu sou muito pontual. Mas só que eu não devo me autocongratular pela pontualidade. Porque, na verdade, eu tenho uma predisposição que eu não controlei. Eu simplesmente... eu nasci com a combinação certa de genes. Luan nasceu com a combinação errada. Quais vocês diriam que seriam os problemas fundamentais, metodológicos e epistemológicos da psicologia evolutiva? Os principais problemas. Antes de responder essa pergunta, só para não terminar esse assunto sobre QI... Claro. Sobre esse assunto de falar em público, cientistas falarem em público sobre isso, cai nesse debate sobre ética da crença, no que acreditar. E a ideia, a primeira coisa que vem para alguém que gosta de liberdade de expressão é que, não, a gente fala de tudo e tal, e não importam as consequências e tal, mas existe um argumento consequencialista para você falar sobre essas coisas, que é que se gente inteligente, bem intencionada e tolerante não falar sobre isso e tratar desses assuntos com mentalidade de tabu e irracionalidade e falta de caridade com os seus oponentes, isso abre um nicho para as pessoas mais intolerantes e mais racistas parecerem tolerantes e racionais e sãs no debate público. Então é uma coisa de imagem. As pessoas vão ver essas pessoas fazendo sentido, elas vão olhar fazendo o mínimo sentido, elas vão olhar na pesquisa, talvez superficialmente, e vão ver que elas estão fazendo mais sentido do que as pessoas geralmente tolerantes. E vai ser melhor para a imagem dessas pessoas. É uma coisa que o Steven Pinker até falou sobre alt-right, que a esquerda tem tratado esses assuntos polêmicos e inconvenientes politicamente com tanto tabu que pessoas da alt-right que até são mais sabidas de tecnologia, elas são até mais inteligentes, elas ficam putas com isso e vão ter opiniões mais reacionárias e tal. Tem um backlash aí. Tem um argumento consequencialista para se discutir racionalmente sobre essas coisas. Tem ninguém chorando aqui. Então, desculpa, gente. Tem muita criança aqui em casa, desculpa. Ninguém tá morrendo, eu juro. Ok. A gente tem que tolerar porque é dia das crianças hoje. Então. Mete doce nas crianças. Tu bom torrone nela. E o Arnaldo fez uma pergunta. Quais são os muita problemas? pseudagem, essa psicologia evolucionista experimentalmente, também teoricamente, sólida. Cara, eu vou responder uma coisa, aí depois passo a bola pro Luan, que já vi que ele quer responder também. Cara,
uma das limitações que eu vejo da psicologia evolucionista, eu não sei se eu posso chamar de limitação metodológica ou epistemológica, não sei. Talvez seja um pouco dos dois. Que é a dificuldade que a gente tem assim, de introduzir uns mecanismos que são motores da evolução e que são mais recentes na biologia. A gente não consegue, tipo, a própria epigenética é difícil, construção de nicho é difícil, apesar de ter alguns estudos assim que não são da psicologia evolucionista, mas que falam de evolução e comportamento. O que seria Construção de nicho o exemplo mais fácil são os pássaros. Eles constroem ninhos para deixar os filhotes ali, eles ficam ali um tempo, se alimentam ali, dormem ali, enfim. Isso é uma tentativa, é um sistema que os pássaros usam para isolar o filhote do ambiente geral e meio que criar uma zona controlada. Digamos assim, as variáveis ali são controladas. As outras espécies fazem isso também. E aí tem os antropólogos que estudam isso, antropólogos e biólogos, que aí eles falam que os seres humanos fazem isso direto. Por exemplo, a criação da agricultura foi uma construção de nicho. E daí que vem esse argumento de que a criação da agricultura serviu de pressão seletiva para vários comportamentos. E que não exatamente são universais, mas que surgiram por pressão seletiva do novo ambiente, das novas variáveis ambientais que a agricultura criou. Aí tem os caras também que dizem que, além desse tipo de nicho mais óbvio, ambiental, os seres humanos têm o chamado nicho cognitivo, que se a gente reparar, toda a nossa vida se dá no nicho cognitivo, assim. Para ir na rua comprar pão, tu tem que lidar com o universo cognitivo, assim. Tu tem que, sei lá, andar na rua e inferir que o cara não vai esbarrar em você. Tu fala com alguém tendo já uma noção do que a pessoa vai responder e uma reação pronta para a resposta, enfim. Esse tipo de coisa, assim. É você saber que a pessoa sabe que você sabe de alguma coisa e modificar seu comportamento com base nisso. Então, tem autores que falam que isso é nicho cognitivo. Então, assim, a psicologia evolucionista não pesquisa isso ainda. Eu acho que é uma área super interessante para ser estudada. Tem um cara que fala de nicho cognitivo, ainda que superficialmente, que eu tenha visto, é o Geoffrey Miller. Ele fala alguma coisa disso. O Steven Pinker, O Pinker tem um artigo sobre isso. Sobre teoria do nicho cognitivo para explicação da Sim. inteligência, que é a junção Exatamente. da teoria do homem fazedor de ferramentas com altruísmo recíproco e com a linguagem, tudo isso coevoluiu formou uma espiral de sei lá, corrida armamentista. Isso aí. Então seria inteligência, essas teorias intuitivas de essências biológicas ou teoria do ímpeto para física e teoria da mente, crenças e desejos, são ferramentas para você conseguir outsmart, conseguir ganhar pela inteligência as plantas que você está querendo comer, os animais, e você pode criar teorias e responder ao ambiente no tempo real ali, e os animais só podem responder no tempo evolutivo, né? Então você ganha deles dessa forma. Então Sim. Ganhos adaptativos ótimos. Sim, e cara, tem muita coisa interessante sendo estudada nisso, assim. Cara, tem um artigo que é uma revisão sobre nicho, sobre construção de nicho na evolução. Eu tava tentando ler esse artigo e escrever um artigo para algum site, assim, que seria um resumo da ideia, só que ainda não tive tempo, é um artigo muito grande. Eu vou até ver se eu acho ele aqui, vou mandar o link. O negócio da construção
construção de nicho que você falou da agricultura faz parte da crítica maior à psicologia evolucionista tradicional, que é que eles se focam demais no ambiente do Pleistoceno, né? Um exemplo mais clássico sobre isso é desenvolvimento de tolerância à lactose, né? Em populações pastorais, né? Isso. Acho que no norte da Europa, tipo 70% das pessoas têm intolerância à lactose e no resto do mundo é o contrário, eu acho. Só 30%. No leste da Ásia eu acho que também tem bastante tolerância à lactose, né? Tem uma população também africana, não é só de asiáticos e europeus, tem populações africanas específicas que têm maior incidência de tolerância à lactose. Isso seria a ideia de coevolução, cultura e genética, né? Isso. Mais nuance que colocam nas coisas. Ele tá nesse guarda-chuva maior de seleção de grupo, que é uma bagunça do caramba. O que é seleção de grupo? Seleção cultural. E para quem quer saber mais disso, um artigo legal é The False Allure of Group Selection, do Steven Pinker, a falsa sedução da seleção de grupo, do Steven Pinker, que ele faz uma crítica à seleção de grupo, que está no edge.org. Vou colocar o link aqui. Não sei. Aí, estou colocando o link do artigo de construção de nicho que eu falei no chat. É um artigo que fala de construção de nicho e natureza humana. Que aí a ideia, assim, a ideia de construção de nicho rompe totalmente com essa ideia tradicional da psicologia evolucionista de natureza humana. Como a gente falou aí já. Eu acho bem interessante. Você fala de natureza humana, tipo, universal, né? Não que tenha adaptações genéticas. Não, teria adaptações genéticas, mas, assim, além dessas adaptações serem mais flexíveis do que a gente acha, você também teria, num tempo, em poucas gerações, você teria populações diferentes desenvolvendo diferentes, diferentes tendências, diferentes sistemas psicológicos para lidar com diferentes coisas associadas ao seu ambiente de adaptação. Porque a psicologia evolucionista tradicional, ela também entende que a evolução demora muitas gerações para acontecer. Que é a visão tradicional da biologia evolucionista também. Mas aí tem os caras hoje propondo que, na verdade, é mais rápido do que a gente pensa também. Algumas coisas, não é que tudo vai ser rápido, mas é que algumas coisas podem evoluir bem mais rápido. Eu acho que o psicólogo evolucionista diria que a gente tem que focar em coisas tipo órgãos. A gente não vai criar um novo órgão muito rápido. Tipo, criar tolerância à lactose, tudo bem, mas não um novo órgão, então não um novo órgão mental. Sim. Não, então, mas o que eles estão falando são de adaptações, entre aspas, pequenas, tipo tolerância à lactose, não são coisas gigantes, não. Mas mas tradicionalmente até essas pequenas demorariam muito tempo para acontecer. Só que, na verdade, hoje em dia, alguns pesquisadores vêm entendendo que elas demoram menos tempo do que parece. Uma coisa que eu achei bem interessante naquele caso lá da tribo, que consegue ficar muito tempo debaixo d'água, eu achei bem interessante que eles eles traçaram uns 1000 anos assim, de genética, de mudança genética para que eles chegassem a esse ponto. Eu achei bem pouco, né?
comparado com o que eu achava. Aham. Não sei quanto tempo outros estudos estipulam para mudanças desse tipo, né? Você conhece alguns desse tipo? Não, porque tem muito pouco estudo mensurando isso, assim, como que um traço... quantos anos um traço demora para aumentar ou diminuir de frequência na população. E vai depender do traço também. Tem coisas que vão demorar muito pouco, tem coisas que vão demorar bastante. Tem um que eu acho que dura, assim, que é baseado em evidências indiretas, dá para deduzir que, por exemplo, diferenças de personalidade entre populações é uma coisa que demora muito pouco para ser selecionado. Que, por exemplo, parece que a extroversão ela é mais comum em populações que vivem em lugares que têm escassez de alimento. Porque a extroversão é um traço que tem a ver com, além de relações sociais, é um traço que tem a ver com exploração do território, com baixa aversão a risco. Então, é muito adaptativo que num ambiente em que você tem alimento muito mais escasso, você tenha baixa aversão a risco. Agora, depende do nível também de desafio que um ambiente impõe. Porque, por exemplo, se tiver escassez de alimento, mas ao mesmo tempo tiver muita ameaça, sei lá, muitos animais venenosos ou muito conflito intergrupal também, pode ser que níveis muito elevados de extroversão também não sejam adaptativos, porque você vai ser, sei lá, um cara que é muito pouco avesso ao risco, ele é picado por uma cobra muito rápido, digamos assim, tipo isso. Então, essas variações de personalidade são também um achado bem consensual assim, da literatura. Dá para ver isso bem, bem fácil. E aparentemente isso evolui rápido. Mas essas variações de personalidade poderiam também ser explicadas pelo ambiente, né, de adaptações facultativas. Tipo, todos os humanos teriam esse mecanismo que diz que se você estiver nesse ambiente, você faz isso. Mas a única diferença é que eles estão nesse ambiente de abundância. Então, em relação à personalidade, eu acho que não é o caso, porque a personalidade são traços estáveis. Então, teoricamente, eles não variam tanto. Por exemplo, extroversão. Você não vai ter uma população... os indivíduos, eles não tendem a variar de um extremo ao outro do contínuo da extroversão. Eles não tendem a uma parte da vida serem muito extrovertidos e depois virarem muito introvertidos. Geralmente a variação é muito pouca. Então, e além disso, esses estudos mostram que nesse tipo de ambiente perigoso, não quer dizer perigoso não, com escassez de alimento, pessoas mais extrovertidas têm mais sucesso reprodutivo, ou seja, elas têm, se não estiver usando preservativo, logo esse tipo de coisa, elas têm mais filhos do que pessoas que têm menores níveis de extroversão. Ou seja, tu vê muito claramente que a frequência do traço está aumentando na população porque pessoas que têm um nível específico do traço geram mais descendentes. Sim, mas o negócio que você falou de estabilidade pelo tempo, você pode ter um mecanismo que diz para você prestar atenção na dinâmica social no início da vida e isso ficar estável no sim. pela vida, né? Tem a teoria da Judith Rich Harris, que você, no começo da vida, você tenta subir na hierarquia lá do seu grupinho no parquinho. Mas em relação à personalidade, eu não sei. Eu sou tradicionalista. Eu acho que não. Eu acho que a variação que a gente vê é mais por causa disso, assim, porque pessoas com diferentes níveis de determinados traços de personalidade têm mais ou menos sucesso reprodutivo em determinados tipos de ambiente. Não porque o ambiente meio que está controlando o quanto ela vai expressar daquele traço, entendeu? Eu não acho que é uma regulação ontogenética.
Em relação à personalidade, mas em relação a outras coisas, sim. É muito claramente esse tipo de regulação que acontece. Tem um negócio muito interessante que é isso que você falou, que é, por exemplo, tem estudo que mostra que mulheres que são criadas por padrastos geralmente entram na fase da puberdade mais cedo. Isso é regulação ontogenética, não é que elas tenham genes que fazem elas entrarem na puberdade mais cedo. É porque o ambiente regula a expressão da coisa. Tem diferença de sociossexualidade, né, entre pessoas com ausência de pais. Hã? Tem pesquisas sobre diferenças de sociossexualidade, que seria em termos Tem também, da promiscuidade, sei lá. Exato. Aqui tem um monte de pergunta aí do lado, ó. O Matheus fez. Por que rompe com o conceito de natureza humana? Não entendo. Ele deve estar falando de construção de nicho na hora que eu falei. Seleção de grupo, Tá. Seleção de grupo ainda discutida. Prígnos sanos. Quanto é a porcentagem de influência ambiental no Big Fire? Vamos falar disso. Cara, vou... Hã? A gente tá falando de personalidade, né? Vamos explicar o que é Big Five primeiro. Tu quer explicar, já que tu leu aí? A Big Five é essa teoria mais aceita pelos psicólogos em termos de empíricos, né? Ela é baseada nessa hipótese lexical, que é a ideia de que aspectos psicológicos de personalidade vão ser refletidos na linguagem das pessoas. Então eles fizeram os psicólogos fizeram toda essa pesquisa em dicionários e tal para saber como as pessoas descrevem as outras. Aí fizeram coisas de análise de fatores que vocês da psicologia podem explicar melhor o que é, e arrumaram todos esses modos de escrever as pessoas da linguagem comum mesmo em 5 componentes, fatores que são estatisticamente independentes, que são resumidos nesse acrônimo chamado OCEAN, oceano em inglês, que é O, que seria openness, abertura à experiência, que seria tipo curiosidade, apreciação estética, não ser muito dogmático e essas coisas. O C, que é conscientiousness, de ser pontual, ser ordeiro, não gostar de bagunça, não ser preguiçoso. Ordeiro. Curti. Orderly. Sei lá, maluco. Eu sei que ordeiro ficou muito... O Matheus falando é coisa que o Ustra falaria. Ordeiro. E tem o Ocean, que é extroversion, extroversão, ou extroversão, que é você, tipo, sei lá, ser a vida da festa, ser the life of the party, você gostar de interagir com as pessoas e ficar energizado com isso. Ou quando você vai para uma festa e você é introvertido, você interagir com várias pessoas, você fica desgastado com isso. E Ocean, aí tem o A, que é agreeableness, que é a agradabilidade, é ser educado, polido, altruísta. Altruísta, ser compassivo e não ser um asshole, não ser um escroto com as pessoas. E o último, que é neuroticismo, estabilidade emocional, que é você não ser muito reativo a... Por exemplo, não ser muito ansioso, ser muito depressivo, ou essas coisas. Tem as facetas também, que eu não lembro agora de cabeça, mas são várias, para cada traço de personalidade. Não, são várias, são muitas. Você quer falar das facetas? Quer falar são muitas. Não... Hã? Quer falar da genética logo? Da parte ambiental e genética? Cara, o raciocínio todo que a gente estava traçando aqui sobre inteligência serve para o Big Five também, para esse modelo da personalidade.
a personalidade, assim como a inteligência, também tem a maior parte da variação entre os indivíduos explicada pela herdabilidade, não é ambiente. É quase igual da inteligência, assim, são uma tão alta quanto a outra. E é isso, assim, eu não sei os genes envolvidos, né, mas Tá tipo em 50% de herdabilidade, quase tudo. é mais de 50. Mas tem variação entre cada um? Um ser mais O quê? herdável do que o outro? Tipo, Os fatores? tipo, openness ser menos herdável do que... Não. Todos eles. Todos eles são. Assim, no geral, a personalidade é mais explicada pela herdabilidade. E aí, aí você fala assim, tá, mas o que é personalidade? Qual a estrutura empírica do construto? Aí é isso que você falou, essas dimensões, essas 5 dimensões aí. Então, no geral, tudo isso daí é mais genético do que ambiental, digamos assim. Você descobre isso com estudos de gêmeos, né? O jeito mais... De gêmeos, sim. mais drástico e mais específico de separar essas coisas é estudando gêmeos. É mais fácil, né, estudar gêmeos quando quer saber essas diferenças. Os estudos iniciais da maioria são com gêmeos. Isso é genética comportamental. Mas não precisa ser de genética comportamental especificamente, não. Mas sim, na maioria das vezes é sim. Fala desse livro novo do Plowman, né, que a gente ia falar no outro podcast que... Cara, então, o livro, acho que é Blueprint, né, o nome. Cara, o livro, eu tô com muita vontade de comprar esse livro. E eu me surpreendi porque a primeira resenha sobre ele que eu li foi uma resenha da Nature. E aí, sei lá, a Nature é conhecida pela sobriedade científica dos caras e tal. E, porra, só que o resenhista é um doidão, assim, o cara criticou muito o livro, mas ele não teceu nenhuma crítica sólida. É tipo crítica de aluno da graduação, assim, que tu fala a parada, aí o aluno, mas isso é determinismo, reducionismo e vários ismos. A resenha do cara é isso, sabe? Tá falando que dizer que herdabilidade explica mais a variação de inteligência e personalidade é vários ismos. É essa a resenha dele. Aí fazendo várias comparações com o nazismo, não sei o quê. Ou seja, ele não teceu nenhum argumento dizendo que está errado. Ele teceu várias críticas morais ao argumento. Ele não ofereceu nenhum argumento, nenhuma evidência de que o que o livro fala está errado. Você falou que isso é coisa de aluno e tal, mas pelo menos nos anos 60 e 70, com a reação à sociobiologia, o livro do Wilson e do Richard Dawkins, a reação de moleculares, tipo Lewontin ou Richard Lewontin, e antropólogos também, as críticas eram isso também, chamar de nome feio. Tem uma outra coisa polêmica, assim, o que tem de mais polêmico nesse livro é uma coisa que se correlaciona muito com o que a gente estava falando sobre inteligência, a relação de inteligência com esses resultados na sociedade, assim. Porque parece que as pesquisas mostram que o nível de status social, o nível salarial dos indivíduos, ele é predito muito mais fortemente pelo nível de QI do que pela criação, pelo salário dos pais, enfim, por vários... comparando o nível de QI com várias variáveis ambientais, o QI é o mais forte preditor de sucesso profissional, nível salarial, status social. Isso é bem polêmico. E aí muita gente bateu no livro por causa disso aí.
isso abre brecha para a ideia de defender meritocracia, né? Mas quando que você falou de se tá no genes isso aí, você não escolheu seu genes, você não tem mérito nenhum por isso. Não, Qual que é o nome do livro? Blueprint. Blue de azul, print. Blueprint. Cara, mas assim, eu não sei, em termos de, assim, como que a gente entende isso na sociedade? Eu não acho que isso anula a meritocracia, não. Eu acho que, assim, o nível em que isso mexe com a meritocracia é um nível que eu acho que não impacta muito socialmente, não. Porque, de qualquer forma, você vai ter pessoas que vão se desempenhar melhor do que outras. Então, se você vive numa sociedade minimamente meritocrática, você vai progredir conforme seu desempenho. O problema é que, o problema é que se o seu desempenho está muito mais associado ao nível de QI do que outras coisas, e se o seu nível de QI, por sua vez, está muito mais associado à genética, aí você pensa assim, pô, então isso significa que tem pessoas que assim, elas têm mais probabilidade de não serem tão bem-sucedidas socialmente do que outras, mas não por motivos de, sei lá, criação, por exemplo. É meio estranho, mas não acho que anula totalmente a possibilidade de algum nível de meritocracia. Assim, eu quero deixar claro, até para se tiver alguém assistindo, já não achar que eu sou um apóstolo da meritocracia convicta. Eu acho que a meritocracia é uma boa ideia e eu não acho que as sociedades devam abdicar totalmente da meritocracia. Isso é loucura. No lugar onde eu trabalho não existe meritocracia. E assim, é loucura, cara. É loucura total as coisas que acontecem. Então, eu acho que as pessoas que criticam muito a meritocracia no sentido de dizer que nenhuma meritocracia era melhor, eu acho que elas não têm noção do que seria realmente uma sociedade com zero meritocracia. Isso é muito diferente de dizer assim, não, a meritocracia é a solução para todos os problemas e é perfeita. Não acho que é. Acho que o modo como nós funcionamos geralmente de ser incentivados por, sei lá, ganhos salariais ou um mero parabéns, né? Isso daí já é algo útil, né? Acaba sendo útil para carreiras. E isso acaba me dependendo de capacidades intelectuais, coisas do gênero. Não sei se teria tanto impacto assim, você saber se o QI de alguém é proveniente de algo genético ou cultural. O maior problema mesmo seria, tipo, essa pessoa não tem tanta esperança na sociedade, de certo modo, né? Em alguns campos, né? Em algumas profissões que exigem mais capacidade intelectual, né? Tem um texto do Chibolete, sei lá como se fala, que fala sobre os problemas de se ignorar a desigualdade cognitiva. É até interessante para pensar que deixar pessoas com baixo QI à própria mercê talvez seja meio perigoso. Sim. Uma esse texto é do Quillette, sei lá. Sim, nem li. Acho. Talvez algo assim moralmente interessante, algo que vem até mesmo do Marx, né? Sem querer ser socialista, comunista, etc. Mas tem uma frase interessante dele que diz de cada um de acordo com a sua capacidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. Acho que isso daí deveria resumir bem o que quer que deva ser feito de acordo com os dados que se adquire com esses estudos sobre a rejeição do socialismo não devia nem ser baseada a ideia de que as pessoas que são bem-sucedidas têm todo o mérito pelo sucesso, que as pessoas que são mal-sucedidas na sociedade têm todo o demérito, mas pela ideia de que
essa motivação dos incentivos que a gente coloca. E, tipo, você aceitar o egoísmo humano e o egoísmo estendido pela família e a preocupação com status e a empatia limitada, você vai ter que criar incentivos para as pessoas, o egoísmo humano ser produtivo, entendeu? Para as pessoas produzirem coisas. Vocês acham que Por uma pessoas com baixo QI preocupação- deveriam receber assistência? Pode repetir a pergunta? Vocês acham que pessoas com baixo QI deveriam receber assistência estatal, sei lá? Alguém pode responder? Cara, não, devia ser- muito boa pergunta, hein? Você Eu não não devia sei. dizer que elas não deviam porque elas merecem o que aconteceu com elas, né? Porque se uma explicação para elas estarem do jeito que elas estão é o baixo QI e a explicação para o baixo QI se deve muito a fatores longe do controle delas, então a ideia de mérito e demérito, de responsabilidade ou pelo menos um conceito bem forte, não consequencialista de mérito, foi pro brejo. E a gente pode colocar outros fatores, tipo, quais as consequências de você dar assistência para essas pessoas. Eu não sei, confesso que eu não sei o que o Estado deveria fazer. Pelo menos uma Voltei. justificativa para não dar assistência, que é que elas merecem estar desse jeito. Pelo menos uma justificativa para não dar assistência, que é que elas merecem estar nessa situação, foi pro brejo. Porque se uma explicação é o QI baixo delas e o QI se deve em parte a fatores longe do controle da pessoa, então você não tem essa justificativa. Claro que tem outras justificativas, mas, por exemplo... Não, mas assim, o Estado poderia, digamos assim, criar mecanismos para que todas as pessoas pudessem se desenvolver num ambiente com os pré-requisitos ambientais básicos para desenvolver um QI suficiente, que é, no caso, nutrição e educação. Não é que eu ache assim, eu realmente não sei, eu não sei se as evidências são favoráveis a isso, mas eu não sei se isso modificaria da água para o vinho a situação em relação ao QI. Mas certamente esses fatores aí desempenham algum papel. Então, eu acho que pelo menos em relação a isso, o Estado poderia criar mecanismos para criar maior igualdade, assim. Seria a maior igualdade de oportunidade, mas quando você Isso. iguala mais o ambiente das pessoas... As diferenças individuais saltam mais. Diferenças... Então, mas aí eu já acho que não tem o que fazer, né? Senão porra, sei lá, aí eu já não sei. A desigualdade de resultados é até interessante, eu diria, mas de oportunidade não. Eu acho que é inevitável. Se tu viver numa sociedade justa, tu vai ter desigualdade de resultado. O que eu acho injusto é a desigualdade de... Qual é o termo que o Luan usou? De oportunidade. Aí eu acho que é sacanagem, mas... Cara, se tu tiver igualdade de resultado, é porque tem alguém burlando... É porque tem alguém furando fila. Então não pode. Mas o que seria uma igualdade de oportunidade, gente? Uma coisa que dá igualdade de oportunidade, a família, por exemplo, tá nesse negócio. E o Estado entrar aí é bem intrusivo, né? Dentro da família. Então tem de intrusão do Estado na vida do indivíduo para conseguir igualdade de oportunidade. Mas mesmo igualando tudo, você tem essas desigualdades
individuais não devidas à oportunidade, que são devidas à genética. E a genética você não escolheu, você não é responsável pela sua genética. Então, quando você premia as pessoas de uma sociedade por coisas, pela inteligência, por exemplo, você está premiando essas pessoas por fatores que elas não são responsáveis. Mas aí tu não vai estar premiando a inteligência, né? Tu vai estar premiando resultados da inteligência, por exemplo, notas altas ou um trabalho bem feito, coisas assim. Não é assim, vamos todo mundo fazer um teste de QI e aí eu vou dar doce para todo mundo que tirou QI alto. Não, o cara tem que... Eu acho que dar algo que uma pessoa merece, assim como eu sou consequencialista, acho que essas recompensas só devem ser dadas quando os resultados vão ser melhores, né? Se uma pessoa receber tal recompensa, a produtividade dela vai melhorar, algo desse tipo. Porque, de novo, né, em relação àquela questão que a gente comentou, ultimamente a gente não escolheu quem a gente é, nem em que ambiente a gente nasceu, etc. Então, que a gente ou vai ter que ceder a essa visão consequencialista de mérito, né? Ou talvez algo como a visão ética do Strawson, que é um pouquinho mais social, mas eu acho que consequencialismo seria a melhor via, né? Mas aí é uma questão mais ética e filosófica, né? Levar em conta o quanto de sorte tá contido no sucesso, acho que levou a socialismo, né? Mas na prática deu merda. Mas ainda tem o aspecto ético disso. Parece que capitalismo, pelo menos nas coisas que foram implementadas, funciona melhor, mas quando defendem meritocracia no aspecto ético, não estão defendendo a prática, né? As consequências só, estão defendendo o aspecto ético de dar o que é merecido para as pessoas. E levar isso em conta, eu não sei o que vai acontecer com as intuições morais das pessoas quando tiver bem estabelecido quanto que inteligência e conscienciosidade influenciam no sucesso e quanto que depende da sua genética, coisa que você não escolheu, esse componente do sucesso. É uma bênção que você recebeu, que você é simplesmente sortudo de ter aquilo. E é inteligência e abertura. Conscienciosidade não tem... Não muito. Abertura mais. A abertura tem uma correlação grande com QI, não é? Ou não? Sim. Mas parece que quanto... Hã? Mas não é parte da definição de abertura. Porque a abertura... A abertura é uma dimensão dividida em duas subdimensões, que é intelecto e abertura, eu acho mesmo o nome. Que o intelecto é mais assim, são pessoas mais racionais, analíticas, cerebrais, assim. E a parte de abertura é mais pessoas sensoriais, assim, que gostam de experiências, de viagem, de... experiências novas, experiências no sentido sensorial. Explorar coisa, assim. Estética também. Estética, assim. Tanto que, isso é bem interessante, os cientistas, eles costumam ter níveis mais altos de abertura do que a população em geral. Quer dizer, não só cientistas, cientistas, artistas, essa galera mais intelectualizada. Só que os cientistas, eles têm alto especificamente o fator intelecto e os artistas têm mais alto o fator abertura. Então tem umas diferençazinhas.
pessoal lá de humanas tem auto-openness, mas quando você vai olhar nas facetas, eles têm mais openness proper, né? Em vez de intelecto. Exatamente. Também, não sei. Gente, de onde vocês viram esses dados, só para saber? Eu tô pesquisando sobre isso por causa da minha tese. Sério? Tem um livro que fala sobre isso, se quiser eu passo por e-mail depois. Tem um pesquisador que pesquisa isso, eu vou escrever o nome dele aqui no chat. Eu acho que é assim, ó, Feist. Não sei como é que se pronuncia, e eu nem sei se ele é americano. Mas esse cara, se procurar por livros dele, ele tem livros falando sobre quais as características psicológicas de pessoas que seguem a área da ciência, a área acadêmica, coisas assim. Ele estuda isso. Uhum. Legal. Eu ainda não li esse livro, mas eu baixei. Mas parece bem interessante. Tem um PDF na internet. Cara, aliás, você sabe de algum livro que fala sobre Big Five, assim, sobre personalidade, que seja de forma mais didática? Cara, eu nunca li nenhum livro sobre personalidade. Eu só leio sobre isso em artigo. Tem vários artigos. Eu acho que o Buzz, por exemplo, tem um livro sobre personalidade e psicologia evolucionista. É uma Que é ele né? Acho que é tipo uma antologia. um handbook? Acho que é uma antologia de vários artigos de várias pessoas. Não lembro. O que eu tinha lido sobre Big Five foi um handbook, eu achei bem interessante. O problema é que tinha psicanálise no meio também. Eu estava fazendo tipo levantamento para fazer pesquisa, etc. E aí eu vi que em termos de pesquisa aqui no Brasil praticamente não tem pesquisa com Big Five, é muito pouco. Sim. A minha pesquisa eu fiz com Big Five, traços de personalidade e posicionamento político. A gente foi naquele post lá que a gente conversou. Você faz o quê? Brig no... Psicologia. É o Ricardo Hermes. Tá. É o amigo. Mas... Também tem pesquisas bastante discussão sobre como personalidade está relacionado à persuasão política, né? Eu já não conheço muito bem, mas tem sim. Liberal e falam que Tem pra caralho. Mas principalmente as facetas, eu acho. Os conservadores são mais conscienciosos e menos abertos do que liberais, e o contrário para liberais com relação a conservadores. Tem umas diferenças de inteligência também. Uma coisa que... Parece que os conservadores têm QI menor. Comparando com os liberals. E é uma coisa para se considerar quando conservadores tentam pegar essas pesquisas para os propósitos deles, né? Que nem essas diferenças de QI, por exemplo. Racistas não podem usar essa pesquisa e serem honestos, porque o QI mais alto ali são dos judeus, né? O que é? O QI mais alto que sai nessas pesquisas é dos judeus. Geralmente, nazistas, por exemplo, não gostam muito de judeus, né? Eles não vão admitir que são mais inteligentes do que eles. Pô, na verdade, o nazismo faria muito mais sentido se fosse tipo uma milícia de judeus querendo eliminar os caucasianos, que são mais burros. Só que, tipo assim, foi a etnia que é mais burra tentando eliminar a mais inteligente, né? Tô fazendo uma zoeira, né, com a parada, mas se isso fosse um livro de ficção científica, eu ia fazer uma segunda versão daquele livro Homem do Castelo Alto, que os nazistas ganham a Segunda Guerra Mundial e dominam o mundo. Eu ia escrever uma versão assim, que os nazistas, na verdade, eram vários judeus askenazes, assim, boladões. Falando assim, vocês fuderam a gente a história inteira, agora a gente que vai enrabar vocês. Daí... Baseado na pesquisa científica de que a gente é mais inteligente.
Não, pelo menos ia ter um pouco mais de pé na realidade do que as maluquices do nazismo, né? De raça ariana, não sei o quê. Se fosse um livro de ficção científica realista, né? Um seria um pouco mais realista que o outro. Aí eu coloquei um link aí de um texto que eu escrevi, que se eu não me engano, eu falo sobre essa parada aí da abertura à experiência. E aí eu coloco como referência ao longo do texto um monte de link de artigo, se alguém quiser dar uma olhada nas referências e tal. Certo. Alguém tem mais assunto? A gente termina. Já são 11 horas. 10 Nossa, é mesmo. 23 anos. Também tem que ir lá já. Pois é, tem que jantar. acho que é isso. Foi um bom papo, papo, um papo produtivo. Assuntos bem diversos, né? A gente não manteve Foi. a pauta. Pauta pra quê? Mas foi interessante, acho que deu pra falar sobre bastante coisa, assim. Foi bom. Nos próximos vai ser legal a gente fazer a pauta só pra, assim, pra gente não correr o risco de entrar nos mesmos assuntos e falar de novo. Aí eu acho ter um caminhozinho, assim, básico pra gente percorrer. Por mais que a gente vá tangenciar, eu acho até interessante. Mas só pra não dar repeteco de assunto. Também manter um curso. Tipo, se não tiver assunto, a gente volta pro tema. Tipo, Exato, e explorar. A gente saiu do tema da etologia. Tipo, a gente saiu do começo. A gente começou falando de etologia e foi tangenciando, e aí foi só tangente a partir daí. Mas sempre vai acontecer isso. Sempre. É normal. Enfim, gente. Boa noite, beijos e foi um bom papo. Valeu. Tchau. Valeu, pessoal. Até a Tchau, tchau. próxima.